Então eu tive uma pausa aqui, sem querer eu voltei o vídeo do começo, pessoal. Vamos lá. Então o Brasil ele aderiu ao rock. O Brasil aderiu ao rock. O Brasil aderiu ao dance music, certo? Se você colocasse aí Transamérica, Jovem Pan, Metropolitana, 97 FM, certo? E as demais rádios da época, você ia ver ali uma quantidade de rock, de dance contínuo. E algumas rádios tocavam samba, certo? Mas não samba, não o samba parte do alto, né? Foi anos 90. Samba modinha, amor, que me traiu, que eu te amo, não vivo sem você. E aí tem um monte de grupo aí que hoje a gente vê como grupos bons, músicas românticas, certo? Mas foi uma imposição de uma narrativa aceitável a todo público, não é verdade? E só um exemplo de como que foi feito com relação ao funk, especificamente o funk, tá pessoal? Vou falar agora. Teve um CD, uma equipe chamada Furacão 2000, que tem até hoje. Tinha a Cashbox, tinha algumas equipes de funk, mas as que destacaram mais, eu penso na época, foi Cashbox, falando do funk, e que eu curtia funk também, né? Cashbox e Furacão 2000. Furacão 2000 lançou uma série de CDs que chama-se Rap Brasil. Rap Brasil volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4. O volume 1, pessoal, foi estouro nacional. Rap Brasil volume 1 foi estouro nacional. Como você está falando? Eu estou falando isso porque, mesmo após vários anos, se tocar hoje em qualquer lugar, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, certo? Essa música é do Rap Brasil volume 1, da Furacão 2000. Então, quer dizer, tinha alguma putaria ali, a dança da bundinha, dança da cabeça, pá, que também não é putaria, mas é uma dancinha mais aleatória, tal. Mas enfim, no 2 também teve o Rap do Silva. Ele era funkeiro, mas era paz de família. É só mais um Silva, que a estrela não vira. Quer dizer, tinha ainda uma ideologia já partida do sofrimento dentro dos guetos, das favelas, dos morros do Rio de Janeiro. E teve uma adesão nacional. Todo mundo até hoje curte. Então o que o sistema fez? O sistema, novamente, silenciou com força Furacão 2000, boicotou, né? Impediu de avançar, não estabeleceu como uma empresa de grande mídia, né? Enfim, porque, apesar de ser, e a força que tem, mas o Brasil, de forma geral, não abraçou. Falou assim, bom, aqui tá que nós temos que seguir. Eles conhecem a música, eles tocam aquilo que é bom, não. Foi feita uma substituição. E como chama essa substituição, pessoal? Essa substituição chama-se Equipe Tsunami. Tsunami. A equipe Tsunami chegou com uma outra roupagem, pessoal. Chegou com uma roupagem ali da Tática Barraco, certo? A Valesca Popozuda, certo? Ela falava minha buceta, meu poder. Tinha MC Serginho e Lacraia, que era um preto retinto, que era travesti, na verdade. Então, aí já, nessa roupagem, aí o Brasil já começou a abrir as portas, né? Falou, bom, já que é assim, já que é putaria, já que o bagulho tá mais solto, então agora onde que entra a nossa cara? Aí teve acesso, né, pessoal, a mídia, entendeu? Teve acesso aí à imprensa, e foi, e o rap lá, o Furacão 2000, o Rap Brasil volume 1, 2, entendeu? Que foram os melhores pra mim, o 3 e o 4, o 3 teve o 4 também? Não teve 5. Pra mim foi bom, foi 1 e 2. Os outros eu dei uma olhadinha por cima, assim, mas não gostei muito não. Curti algumas músicas, mas nem todas. Certo? Então teve uma substituição. Com essa substituição, pessoal, abriu-se a porteira da putaria dentro do funk. Pra quebrar também aquela narrativa de luta, do morro. Claro que sempre sobe alguma coisinha, né? Mas a nata mesmo ali, ó, da realidade, foi substituída. E aí vários funkeiros entenderam nisso daí uma forma de lucrar. Logo depois, pouco tempo depois, nós tivemos também o bonde do Tigrão. É o bonde do Tigrão. Só as cachorras, as preparadas, o baile todo, as popozudas, certo? Aí o pessoal falou, opa, agora quem tá na nossa cara. E aí foi. E aí foi aprimorando as putaria, aí entrou ostentação, aí chegou a putaria descarada mesmo. E o funk do Brasil, o funk do Rio de Janeiro, ele virou uma febre nacional, certo? Mas já com a roupagem que eles queriam. Claro que pessoas
de cabeça, de resistência, mantiveram a cultura, certo? Na Baixada, no Rio mesmo. Até hoje tem funkeiro que você fala, nossa, que da hora as ideias do cara. Porém, não vai ter uma adesão nacional, porque não faz parte do projeto, da formação do futuro. Certo? A formação do futuro. Que esse é o tema do vídeo, certo? De hoje. A formação do futuro. E por que foi colocado essa nova roupagem dentro do funk? Novamente, o Brasil sempre se prepara para o futuro. Veja bem, nós estamos no Brasil entendendo que o Brasil é um país, o Brasil é um país que não tem piloto, um Brasil aleatório, um Brasil de alienação, de escravidão, certo? Mas não, pessoal, tem uma base, tem uma equipe extremamente inteligente e intelectual manobrando tudo aquilo que é de percepção pública, tudo aquilo que é de projeção pública nacional. Eles não vão permitir, por exemplo, não permitiram, inclusive, que o Racionais, com as letras deles, eles alcançassem o grande público, né, através da mídia, através da rádio. Pouquíssimas rádios tocavam Racionais, ou nenhuma, não é verdade? Eu lembro que uma rádio que tinha um programa de rap, nos anos 80, chamava-se a Metropolitana, que é o Projeto Rap Brasil. Eu ouvia. Então, Armando Martins, inclusive ele voltou agora com um programa no YouTube, um podcast, que é Projeto Rap Brasil, certo? Mas de resto, pessoal, não tinha não, viu? É rádio comunitária, rádio pirata, e olha lá, festa de comunidade, para você conseguir ouvir um rap. Então, o Racionais, por exemplo, ele sempre foi um grupo de projeção, e se tornou um grupo de projeção, alcançou projeção estadual e nacional, até mundial hoje, certo? E a mídia, até hoje, você não vê Globo. A Globo ignora, a Globo ignora sumariamente os Racionais. Nós não podemos, de forma alguma, permitir que os Racionais tenham algum tipo de crédito, algum tipo de voz no nosso público. A narrativa dos pretos tem que partir de nós. É nós quem dizemos o que o preto gosta, como se veste, o que curte, o que é permitido ou não. Até hoje. O Ed Rock foi na Globo aí uma vez ou outra, se não me engano. O Brau nunca foi, né? Grupo de rap ali são poucos. E agora você tem MC até na novela. Eu tô vendo a novela recente agora, tem um Xamã, certo? Que tá aí na novela. E tem um Cabelinho também, certo? Que é uma roupagem periférica, mas aceitável, certo? Não é o pretão do morro falando que tá sofrendo racismo. Tô fudido aqui, tô sem dinheiro, polícia me perseguindo, certo? Eu passei pela cadeia, FEBEM, mundo crime, tô na bosta aqui, tá todo mundo me zoando essa porra do caralho. Não tem mais isso, agora é mais ameno. Agora não. Dá pra ganhar dinheiro, tá vendo? Eu consegui, se eu conseguir, você também consegue, certo? Emicida também agora faz parte do GNT, né? Tem um programa lá com o pessoal do Porta dos Fundos, tá? Inclusive. Então, foi a questão da luta, ela foi não roubada, ela foi substituída por moda. Então, isso também aconteceu com a ideologia de esquerda, tá, pessoal? A ideologia esquerdista. No começo, a raiz, qual que é a raiz da esquerda brasileira, pessoal? A raiz, o patrono da esquerda brasileira chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, metalúrgico, Santo André, certo? São Bernardo ou São Bernardo? São Bernardo. Que iniciou lá com greves, o governo tá errado, tem que ter um operário, tá tudo greve, vamos pra cima, pá. Então ele é a raiz. Isso ficou muito na moda, né? Ser contra, ser antissistema. E aí, assim como o movimento preto foi transformado, pessoal, em um estilo de vida, uma moda, certo? E o protesto, ele ficou meio que de lado, ou então o protesto já vem embutido, né? Quer dizer, se a pessoa é do rap, você subentende que ela tem algum questionamento com o mundo, algum questionamento, um pensamento crítico, um pensamento da raiz do rap. Quando uma pessoa é de esquerda, você subentende que essa pessoa tem um pensamento com relação à base, entendeu? Com relação às pessoas em vulnerabilidade, com relação à causa do Lula inicial, que é a distribuição correta da renda, a boa distribuição de renda. E, na verdade, hoje não é tão assim, tá, pessoal? Hoje, muitos ricos, muitas pessoas brancas, ganham muito bem, por uma questão de moda, aderem a essa questão de falar sou da esquerda, sou esquerdista. Isso virou até meme para pessoas que são de direita, nazistas, fascistas, enfim, racistas. Fala assim, olha lá o esquerdista lá. Olha lá, entendeu? O chorão. Isso aí é woke, né? É a esquerda woke, vamos dizer assim, que é colocado. Que é a esquerda modinha, a esquerda que... Pá.
Assim como também com relação ao movimento preto. Foi colocado agora um movimento preto woke, que se adapta às situações, que vive, que interage e que circula nos mundos da mídia, no mundo social, certo? E sempre com aquela roupagem. Assim, parece que predominou uma vaidade, não é verdade? Então isso tudo vem sendo construído muito cuidadosamente ao longo de muitos anos para chegar no resultado que nós vemos hoje. E qual o resultado que vemos hoje, pessoal? Nós vemos hoje o resultado seguinte. O movimento que é tido como movimento preto foi acoplado a de algumas pessoas como uma espécie de moda, certo? Então é o seguinte, a pessoa não... Se você perguntar quem foi Malcolm X, não sabe. Quem foi Martin Luther King, não sabe. Quem foi Zumbi, não sabe. Quem foi Steve Biko, não sabe. Quem foi, entendeu? Como foi a formação da cultura preta, entendeu? Como foi a formação da civilização preta, da sociedade preta. O que aconteceu conosco, você não sabe. Mas ela coloca um black, ela fala que curte rap, ela, entendeu? Então uma moda, vamos colocar assim, foi substituído. E hoje tá assim, tá? Hoje, na verdade, o que eu vejo mais por aí, pessoal, é negão branco. O que tem de negão branco, mano? Nossa, fala, caramba, o maluco é mais preto que eu, caralho. Tem uma parte de branco aí que fala assim, eu vou ensinar pro preto como que é ser preto. Eu vou ensinar pra ele como que é, que ele não tá sabendo. Entendeu? Não tá vendo a novela, não tá vendo o cabelinho, não tá vendo o xamã, não tá indo pro baile funk. Então ele não sabe o que é preto. Eu vou ter que ensinar pra ele o que é ser preto. Que eu tenho a roupa de preto, eu coloco um outro neguinho ali, certo? Eu curto rap também, entendeu? E outra questão também. O movimento de esquerda, o movimento dos pretos, os dois, né? Eles foram trocados por uma identificação de grupos, certo? Então é o seguinte, você gosta do quê? Eu gosto daquele estilo de música, aquele estilo de vida. A palavra é essa. Estilo de vida. Estilo de vida, certo? Foi substituído por um estilo de vida. É estilo de vida black. É estilo de vida alternativo, da esquerda, certo? E o que isso acontece, pessoal? Essa formação dessa sociedade, a forma que eu vejo, dessa sociedade hoje, ela vem sendo construída desde o fim da escravidão, certo? Passando pela o isolamento e extermínio de pretos ao longo dos anos, após ver a impossibilidade de se concretizar efetivamente esse processo, foi feita uma concessão de pretos na mídia para ridicularizá-los. Após a adesão desses pretos, foi feita uma compra de mais pretos para que eles possam transmitir a narrativa da elite para o público preto sem sair das vontades e das intenções da elite, certo? Então você tem aí alguns negros que ficaram ricos, ficaram famosos porque foram comprados pela mídia, pelo sistema, para representar os pretos na mídia branca e fazer assim com que qualquer pessoa consiga aderir àquela ideologia, sem revolta, sem nada. Bom, é só um estilo, certo? Então, o que surgiu? Um número enorme, uma série de pessoas brancas se dizendo donos da cultura hip hop, do rap, certo? Não, o rap é eu, acabou. Eu aprendi que é um estilo livre, nasceu nos Estados Unidos, os pretos lá, mas agora passou. Agora eu tô aqui, eu canto o que quiser. Aí nós temos o extremo disso aí, tem trazendo agora para o improviso, recentemente teve o Samuel, né? Samuel que é um brasileiro, mestiço, claro, e fala assim, não, eu falo sobre maquiagem. E quem falar mal de mim tá fudido, porque eu falo o que eu quiser. O rap é meu e foda-se, não é verdade? Aí teve a treta lá com o Johnny MC, né? Que aí o Johnny MC ficou feio pra ele, porque parece que perdeu na batalha. Enfim, uns ficaram a favor, outros contra, desistiu das batalhas. Enfim, mas é pra você ver o nível que chegou e o destaque que chegou, a apropriação cultural do estilo dos pretos, que foi construído. E não há quem questione isso, tá? Porque foi uma construção. Você constrói uma ideia, você estabelece as bases daquela ideia, você justifica, você manobra. Então, contradizendo aquilo que parece, na verdade, pessoal, o Brasil, a elite pensante, racista, nazista, brasileira, os donos do dinheiro, os donos da mídia, eles são extremamente inteligentes na condução da massa, do gado. Eles são extremamente eficazes e inteligentes na construção e na formação da massa e do gado. E eles conseguiram
estabelecer novos princípios para quando uma pessoa se denomina uma pessoa preta, uma pessoa em vulnerabilidade. Foi substituído. Isso com relação à esquerda, com relação aos pretos, com relação a qualquer movimento. Tá, pessoal? Com relação a qualquer movimento, eles têm o monopólio das ideias. Essa foi a construção. E hoje está assim. Hoje nós vemos uma artificialidade. Hoje, quando uma pessoa fala para você que canta rap, você não sabe o que esperar dessa pessoa. Você simplesmente não sabe o que esperar. No passado, quando se falava de rap, você sabia o que esperar. Sabia que vinha um protesto, sabia que vinha uma arte periférica, sabia que vinha uma questão da cultura, dos pretos. Hoje aqui no Brasil não sabe o que vem. Nos Estados Unidos, você sabe o que vem. A pessoa fala que é rap, você sabe o que vem. Aqui vem um rap. Certo? Então, por mais que tenham os temas variados dentro daquilo que é a temática deles, você sabe que vem um rap. Aqui no Brasil você não sabe o que esperar, né? Você sabe que você vai ouvir uma batida de rap e que você vai ouvir rimas, certo? Você sabe disso. O restante é uma incógnita, certo? E as pessoas vão aderir, a massa brasileira vai aderir àquilo que eles acharem interessante. Porque já passou, já não é mais um movimento de protesto como nasceu. Agora já é um estilo, como qualquer outro. E a pessoa curte o quê? Eu curto hip hop. E você? Eu curto rock. Eu curto gospel. Eu curto axé. Eu curto samba. Certo? Então, foi quebrado. Essa construção, ela deu certo. Deu certo para quê? Deu certo para que hoje esteja sendo formado as bases para o futuro. Se hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo, isso, desculpa pessoal, sem adicionar nesse pacote os grupos que são minoria no Brasil, que se mantêm na luta contra o racismo, contra a desigualdade, contra todo tipo de opressão, né, que são grupos minoritários, são grupos que enfrentam uma dificuldade enorme para ter visibilidade, para alcançar seus objetivos, e sofrem boicotes constantes, tanto grupos como indivíduos. Tanto grupos como indivíduos que estão na luta, eles sofrem boicotes constantes, frequentes, não são acreditados, são invalidados, não tem auxílio, certo? E quando ele consegue qualquer destaque, já encosta um monte de branco pra falar, opa, tamo junto. Quando é que eu ponho minha cara no meio dessa porra? Certo? Destacou, um preto destacou, opa, então vou encostar aqui na bola de meia. Daqui a pouco eu quero saber, quando é que eu coloco a minha cara? Os que estão atentos não permitem, a não ser que sejam pessoas realmente que tenham um envolvimento com a luta, e não por moda, por mídia, por querer uma imprensa, certo? Então, tem isso aí, não esquecendo esse pessoal, tá pessoal? Não esquecendo a luta real, que permanece. Eu falo isso porque eu também fiz parte da luta, tá pessoal? Eu falo isso porque eu também fiz parte da luta de resistência. Quer dizer, em 90, eu já falei isso em outros vídeos, mas em 99 eu saí do mundo do crime e tal, 98. Fui pra igreja e eu comecei a fazer rap gospel. Então rap gospel é o quê? Rap gospel é rap de preto. Rap de preto. Negro, só preto participou no CD. Os brancos que participou também são aderentes da causa preta. Ideologia, ó. O mundo tá perdido, é podridão. Sai dessa porra aí, acha um caminho. E aqui no Brasil, a esperança que tinha era Jesus, pessoal, a igreja. Não tinha muita esperança não, tá? O movimento preto desacreditado, na verdade, pela massa. Se você falar que é da macumba, se você falar que é da macumba hoje, neguinho te estranha. Se você falar que é da macumba nos anos 90, anos 80, anos 2000, o pessoal tinha até nojo de você, mano. Fala, chega perto de si, que não come na casa dele não, não pega a mão dele não, que até o cheiro é esquisito. Cheiro de fumaça, um cheiro de preto. Certo? Se você falar que é da macumba. Então o que sobrou para a pessoa conseguir ter uma adesão social, uma vida pública, foi o cristianismo. E ele realmente salvou muitas pessoas. Mas também foi uma porta de entrada para quê? Para acabar de aniquilar qualquer raiz de autoestima preta, periférica, certo? De rua, de favela. Por quê? Porque já na igreja somos todos irmãos, somos todos iguais, somos todos legais, tudo é Jesus Cristo, ninguém é melhor do que ninguém, supostamente, certo? Mas o pastor não vai ser amiguinho do preto favelado lá. O preto favelado não vai conseguir uma menina da hora, uma branca lá pericada na igreja, ficar de boa, a não ser que seja um capacho completo ali. Vai ficar ali servindo mesmo, obedecendo, todo mundo vê que ele é de confiança. É preto, mas ó, ele é preto, mas ele correu de porra de macumba, de crime, de favela, não. É que é um preto branco. É um preto que é preto só na cor só. O pessoal fala, né? É um preto de alma branca. Então você vai ver muito esse termo na igreja. Entendeu? Que é o preto que ascendeu e conseguiu ascensão ali no meio dos evangélicos. Certo? Então eu falo isso é porque, como eu estava falando,
fui para o rap gospel. Então, evangelismo na rua, evangelismo na FEBEM, certo? Evangelismo onde tinha pessoa em vulnerabilidade, entendeu? Para levar a pessoa a sair do mundo podre, do mundo que estava levando para o inferno, que levou vários amigos meus para o inferno, para tentar levar essa pessoa para um ambiente onde ela tinha as mínimas condições de trabalho, de saúde, de família, de vida, as mínimas condições. E que estava proporcionando isso era só a igreja. Na época, aceitação, espaço onde se sentir gente, certo? Porque os movimentos pretos eles estavam ainda em formação, informação não, em andamento, porém com muita discriminação, e quem fizesse parte do movimento preto também já era discriminado, certo? Então a igreja, eu falo isso porque eu fiz parte da resistência, entende, pessoal? E nunca saí da resistência. Veja bem, eu nunca saí das lutas de resistência preta na minha vida, nunca saí. Após sair da igreja, do rap gospel da igreja, eu comecei a ir para as baladas de preto em São Paulo. Tem várias, viu, mano? Várias, nossa senhora. E para mim também isso é parte do movimento preto. Veja bem, a resistência preta no Brasil, ela acabou se tornando em festas, certo? E até recentemente. E hoje tentam copiar isso ainda. Vamos colocar uma picape aqui, colocar umas músicas de preto, que vai encostar um monte de gente, porque o pessoal gosta de música de preto mesmo, certo? Aí vai um branco lá, põe uma picape lá, um bonezinho pro lado, e fala assim, aqui é o rap, aqui, ei, agora vem comigo. Vem comprar cerveja, vem pagar pau pra mim, vem pro meu evento, que eu que sou a pessoa da picape, certo? Eu que sou a pessoa que tá com as músicas na mão, entendeu? Eu, particularmente, nunca saí do movimento de resistência. Porque, veja bem, pessoal, esse movimento de resistência preta é um movimento de resistência com relação à minha vida, certo? Com relação à minha vida. E, como toda e qualquer pessoa que luta e resiste, o sistema ele vai se intensificar para destruir. Então, as tentativas de destruição que eu tive ao longo da minha vida, e tem até hoje, são constantes. São constantes. Mas voltando, a formação do futuro. Eu quero resumir agora, está acabando já mais de meia hora de vídeo. A formação do futuro. Qual o futuro que está sendo projetado nesse contexto? É um futuro onde toda e qualquer pessoa, idiota, imbecil, até racista, da pior forma, ela pode se apropriar do discurso do preto, certo? Artificialmente, ou qualquer discurso de justiça, e através disso, aplicar ali, iniciar o seu processo de racismo, de nazismo, de destruição de pessoas pretas, entendeu? Isso é o que, essas foram as bases. Quer dizer, porque o grande triunfo do branco, do racista, uma pessoa que não tem formação nenhuma, cultural, nada, é conseguir desacreditar o preto na luta do preto, certo? Você é do rap, mas aqui não pode, não é legal a forma que você fala, a forma que você vive. Então o branco, ele vai se colocar na frente do preto e falar assim, ó, eu conheço seu movimento, sei como que é, curto também, mas você, enquanto preto, eu não valido e acabou, certo? Então essas foram as bases. Esse aqui é o futuro que está sendo formado, esse é o presente. Então hoje, qualquer idiota que vê que vê a Rede Globo, a novela, que vê o Cabelinho, que vê o Xamã, ele se sente também participante, integrante desse movimento milionário de fama, de cultura, certo? E mais do que os pretos, do qual o rap foi destinado, foi criado e surgiu. E os pretos já foram excluídos, no Brasil principalmente, os pretos retintos, excluídos, certo? Então, fora essa questão, da questão do rap, tem a questão também da luta, certo? Então, quer dizer, eu sou preto, eu não gosto de rap não. Tô lutando aqui, mas sou preto. Você é preto? É. Mas a sua postura não é legal não gostei da sua postura. Eu conheço preto que é melhor que eu conheço pretos que são melhores que você, entendeu? Então, além do roubo da cultura, da música, da arte, da história dos pretos, hoje o que está sendo roubado é a própria personalidade, a própria autoestima do preto, certo? E qualquer branco, qualquer racista, qualquer pessoa conduzida que não tem nenhuma histórico, ele pode dizer para o preto que ele não é apto a ser um preto. Você entende isso? Você não é um preto da forma que gostaria. Não é. Não é porque é tudo liberado. É tudo liberado, certo? Então eu posso ser do rap,
Eu posso ser esquerdista, eu posso falar e ser o que for. E se eu adero a esse conjunto de valores, eu posso me posicionar enquanto autoridade para validar e para invalidar uma pessoa ou um grupo. É nesse ponto onde os indivíduos alvos pretos, eles enfrentam essas dificuldades, essas problemáticas, certo? Porque o indivíduo alvo preto, ele é preto. Ele é preto. Então, o que ele tem por herança? Ele tem por herança a favela, ele tem por herança o rap, ele tem por herança a escravidão, toda a luta dos pretos, o samba, o funk, por herança ele tem, certo? Ele é a favela onde ele mora, o morro, o beco, o gueto onde ele mora, ele tem por herança, certo? Ancestral, porque esses são os locais onde os pretos foram inseridos. Então, o grande triunfo para o sistema é falar: você não é apto, você não é um dos participantes desse novo contexto de normalização, onde todos fazem parte de tudo, todos conhecemos tudo e já era, certo? Então é nesse ponto específico que o Gang Stalk, até ele vai, o Gang Stalk não, o Gang Stalk sim, mas o grupo, até de pretos, dependendo, não retintos ou retintos, que fazem parte do Gang Stalk, ele vai se levantar com toda a força, com todo empenho, para invalidar a possibilidade de um preto se autoafirmar enquanto preto, enquanto favelado, enquanto funkeiro, enquanto sambista, enquanto rap. Certo? Não, você não pode. Por quê? Porque nessa nova roupagem, onde o domínio e a formação de ideia das pessoas, o coletivo aderiu a essa ideia artificial de preto, a ideia artificial de rap, a ideia artificial de funk, de samba, de axé, de macumba, de religiões afro, certo? Esse grupo ele entende que ele precisa ter essa autoridade, porque esse é o grande triunfo, certo? O grande triunfo, é o grande triunfo do Gang Stalk, dos racistas, do nazista, é desqualificar o preto em todos os sentidos. E outra, toda essa questão periférica, ela gera muito lucro, entendeu? Então, um sambista, ele ganha muito dinheiro, dependendo, certo? Um MC, ele ganha muito dinheiro. Um rapper, ele ganha muito dinheiro. Uma pessoa que se levanta a favor do morro, assim, eu sou ativista do gueto, do morro. Ele ganha dinheiro, tem visibilidade, porque o sistema comprou isso, certo? Então o que você pode fazer, você pode eliminar indivíduos específicos de ter acesso a todo esse benefício que a vulnerabilidade trouxe, né? Esse benefício que a vulnerabilidade trouxe para colocar dentro do sistema, tá? E na verdade, pessoal, vou falar uma coisa agora que é o segredo. Isso é a grande vitória dos indivíduos alvos, certo? Porque se todos os sistemas, se todas as narrativas foram compradas e aceitas e aderidas pelo coletivo que fez e faz de tudo para destruir os pretos, o grupo se organizar para que você não faça parte desse grupo seleto aí, certo? Que foi aderido dentro desse contexto, então você é um diferenciado. Você nasceu, você está para revelar e para falar que esse coletivo é podre. Esse coletivo é podre. E onde cada um dos que fazem parte desse coletivo imbecil, eles podem ter voz, certo? Então onde você vê, hoje, vocês agora para o mundo do crime, você vê então um talarico safado, vou colocar algo assim, um talarico safado, por exemplo, um Jack, um Pedro, certo? Que tem adesão do grupo através da questão da negritude, de ser do morro, de ser, entendeu, favelado. Se tem um filho da puta desse daí, falando para um preto da luta que não. O meu grupo não aceita a sua visão enquanto preto. Eu também sou preto e o grupo me aceita. Aceita o talarico, aceita o verme, aceita o Jack, o Pedro, certo? E dá acolhida para ele, porque ele tem uma narrativa de sofrimento, de favela, certo? Então, os indivíduos alvos, enquanto alvos, eles vão ser destacados dessa realidade. E esse é o grande triunfo. É o grande triunfo do coletivo. É poder colocar quem eles quiserem no trono dos pretos, no trono do funk, no trono do rap, no trono da esquerda, no trono da vulnerabilidade. Eles põem quem eles quiserem. E essa pessoa posta no trono, ela tem que aderir e tem que ser simpática às causas do coletivo. E a causa do coletivo é bem simples. Preto é descarte, como já falei, bebida, droga, crime, outras coisas. Utilitário, escravo, capaz até para zoar outros pretos. Ou indivíduo alvo social. Então, o papel
do sistema é fazer com que ele seja colocado nessas 3 tipificações. E o sistema endossa isso, através das narrativas, certo, pessoal? Mas melhor de vídeo, acabou. Daqui a pouco eu volto para a parte 3, ou não, vou fumar um cigarrinho rapidinho.